Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo. Essa semana que se passou foi a semana do Ano Novo e eu tenho um programinha na Rádio Imperial aqui de Petrópolis, se você quiser sintonizar, é todo sábado às 16 horas. Claro que às vezes eu faço ao vivo e às vezes o programa é gravado. O link da Rádio Imperial é www.imperialonline.com.br www.imperialonline.com.br. Depois eu coloco na descrição no YouTube. O que acontece? E no dia 31 de agora de dezembro, 31 de dezembro, eu fiz um programa especial sobre o Ano Novo, tá? Sobre o calendário gregoriano. Quando começou esse calendário? Por que a gente comemora dia 1º de janeiro? Né? E o programa ficou bem legal, né? Deu uma viralizada na internet, né? O pessoal pediu que eu montasse uma videoaula como essa, como eu já faço já há algum tempo, sobre o calendário gregoriano, explicando um pouco como que surgiu essa contagem de tempo, como que surgiu essa organização do nosso calendário, que é feito até os dias de hoje no mundo inteiro, né? Claro que nem sempre foi assim, né? A gente tem países adotando o calendário gregoriano, por exemplo, a Turquia, só em 1920, né? Para você ter uma ideia. A Igreja Ortodoxa Grega tem um outro calendário, para você ter ideia, 31 de dezembro, como se fosse 21, aliás, 1º de janeiro, como se fosse 20 de dezembro no calendário da Igreja Ortodoxa Grega, né? Então eu vou mostrar aqui alguns referenciais teóricos que eu utilizei para montar essa aula, tá? Primeiro, a questão filosófica do tempo, Agostinho de Hipona, Confissões, no livro, se não me falha a memória, o livro 11, ele fala justamente sobre a parte filosófica do tempo. A meditação sobre os primeiros versículos do Gênesis, no princípio Deus criou. Ele vai falar sobre o conceito de tempo, claro que é um conceito filosófico, tá? Depois eu peguei também o famoso Christopher Dawson, tá? A criação do mundo ocidental, né? A parte do mundo medieval, né? Christopher Dawson, vale a pena, né? Distribuído pela Realizações. Gostaria até de agradecer publicamente. Esse livro aqui é uma edição revisada, né? Eu recebi essa semana da editora Realizações. Muito obrigado. E também, né, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né, lá do Daniel Hopes, né, e a Igreja dos Tempos Bárbaros, também do Daniel Hopes. Por que isso? Bruno, se o calendário gregoriano é do século XVI, por que você pegou a Igreja dos Tempos Bárbaros, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires para falar disso, né? Justamente para mostrar como é que era a contagem de tempo nessa época e como que o cristianismo foi introduzido totalmente no calendário juliano, que não é no Papa, tá? Às vezes a pessoa, o calendário do Papa Júlio não existe, é o calendário de Júlio César. Tá? A gente vai tirar algumas dúvidas nesse brevíssimo nessa brevíssima videoaula, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que explicar um pouco sobre a história do tempo, tá? Como que o homem começou a fracionar o ciclo solar, tá? Como é que aconteceu isso? A gente está vendo um relógio de sombra, né? Um relógio de sol, sombra do sol, que o mais antigo foi encontrado aproximadamente 6.500 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, tá? No Vale da Mesopotâmia, entre rios ali, os rios Eufrates e Tigre, tá? Então o homem sempre utilizou dos meios da natureza para contar o tempo, né? A sombra, o sol a pino, né? Meio-dia, né? A areia, né? Como lá a contagem esqueci o nome daquilo agora, daqui a pouco eu lembro. Ampulheta, lembrei. Né? A contagem com a ampulheta de tempo. Né? Então o homem sempre se utilizou disso desde os primórdios para se organizar. Né? Claro que em Minas as pessoas falam assim, é antes da chuva, depois da chuva. Né? Então o homem sempre tentou organizar o tempo. Claro que o tempo não é esse tempo filosófico. Fala Agostinho de Hipona, daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Né? O tempo cronológico, é a organização temporal, aonde, quando, em que lugar, né? Temporal e também espacial, que é algo muito caro
para a história, né? Algo muito querido para a história. É impossível a gente analisar o fato histórico sem a temporalidade, sem a localidade daquele fato histórico, tá? A gente vai ver um breve filme rapidinho, aproximadamente 9 minutos, que vai falar um pouco sobre a história da contagem do tempo. Esse filme foi encomendado por uma empresa famosa, né? Esse filme foi feito aproximadamente na década de 60, um filme bem legalzinho, espero que você goste e daqui a pouco a gente está de volta. A História do Tempo. Antes dos registros históricos, o homem descobriu que podia dividir as horas e os minutos pelo movimento da sombra criada pela luz do Sol. Em sua constante busca para maior precisão, o Sol, o fogo, a água e a areia foram passos primitivos em direção à perfeição mecânica do altamente moderno e preciso relógio de pulso. Este filme é uma simbólica história da progressão humana medindo o tempo.
Anderson. Abraham Lois, o relógio de movimento perpétuo. Estamos aqui de volta, minha gente. Então, espero que você tenha gostado do filme, né? Um filme bem elucidativo, bem um desenho, né? Uma música belíssima. Espero que você tenha refletido um pouco sobre a contagem do tempo. Claro que você vê que é um filme encomendado por uma marca famosa de relógios, né? Rolex, né? Que eu estou usando aqui agora. Mentira. Né? Mas é bem interessante. Vamos falar um pouquinho do tempo filosófico. Se você pega lá o livro 11, o tópico 14, na página 338 da Confissões de Santo Agostinho, né, o conceito de tempo aqui da editora Paulus, né, que é uma edição bem bacana. E a gente vai ter o seguinte texto, né, peço licença para você para ler. Tá? Não houve, portanto, um termo em que se nada fizeste, porque o próprio tempo foi feito por ti. Ele está fazendo uma reflexão seguinte. Só existe tempo, a reflexão de Agostinho de Hipona, no livro 11 do texto de Confissões. Ele está fazendo a seguinte reflexão. Só existe tempo para os seres contingentes. Isso quer dizer, só existe temporalidade para quem vai morrer. Tá? Só existe tempo cronológico para quem morre e tem a consciência do tempo. Por exemplo, o meu gatinho Ramsés não tem a consciência de tempo. Então, para ele, o tempo não existe. Tá? Ele está fazendo essa reflexão. E não há um tempo eterno contigo, porque tu és estável. E se o tempo fosse estável, não seria tempo. O que é realmente o tempo? Quem poderia explicá-lo de modo fácil e breve? Quem poderia captar o seu conceito para exprimi-lo em palavras? No entanto, que assunto mais familiar e mais conhecido em nossas conversações? Sem dúvida, nós o compreendemos quando dele falamos, e compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. Por conseguinte, o que é o tempo? Pergunta Agostinho. Se ninguém me pergunta, eu sei. Porém, se quero explicá-lo a quem me pergunta, então não sei. No entanto, posso dizer com segurança que não existiria um tempo passado se nada passasse, e não existiria um tempo futuro se nada devesse vir. E não haveria um tempo presente se nada existisse. De que modo existem esses dois tempos, passado e futuro? Uma vez que o passado não mais existe e o futuro ainda não existe. E quanto ao presente, se permanecesse sempre presente e não se tornasse passado, não seria mais tempo, mas
eternidade. Portanto, se o presente, para ser tempo, deve se tornar passado, como poderemos dizer que existe, uma vez que sua razão de ser é a mesma pela qual deixará de existir? Daí, não podemos falar verdadeiramente da existência do tempo, senão enquanto tende a não existir. Claro que é extremamente complexo. O que é interessante é o seguinte, né? Agostinho fala que o passado foi, o futuro será, e o que existe é o presente. Então, viva o presente, né? Uma cura para qualquer depressão, né? O passado não é mais, o futuro ainda não é, o que se tem é o presente. Então, por que eu coloquei esse texto, que é um texto extremamente complexo, da filosofia agostiniana? Para você ver que a questão do tempo, que a gente está abordando aqui dia 2 de janeiro de 2017, desse ano que esperamos que seja um ano muito melhor que o ano de 2016, foi um ano extremamente difícil, é uma temática que já vem fascinando a humanidade já há muito tempo. É uma temática que já fascina o conhecimento humano e o prescrutar humano já de longa data, né? O que seria o termo calendário, tá? Calendário vem de calendas, tá? Que é o primeiro dia do mês no antigo calendário romano e grego, né? Principalmente no calendário de Rômulo. Origina do termo calendário, né? Eu botei lá outubres, né? Que é 8, né? Daqui a pouco você vai descobrir que o mês de outubro não é um mês, na verdade, o mês 10, é o mês 8, tá? Né? Se você pega setembro, outubro, novembro, dezembro, setembro, né? 7, outubres, 8, novembros, 9, dezembros, 10, tá? Daqui a pouco você vai ver por que nosso dezembro é o mês 12, não o mês 10, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos avançar. E aí tem o calendário romano, né? O calendário romano, que é um calendário que foi empreendido pela Rômulo, né? Lá tem a lenda de Rômulo e de Reno, que foram alimentados pelo Malub e fundaram a cidade de Roma, lá pelos etruscos. Não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, mas tem outros vídeos que você pode ver isso. Você pode pegar a origem do Império Romano lá no meu canal, né? Resumo da história romana, vou falar bastante isso. No ano 753 a.C., tá? Se você quiser entender também como é que essa data foi convencionada, você pode pegar um outro vídeo chamado Jesus Histórico, que eu vou mostrar por que essa data é data de 753 a.C., né? Foi fundada a cidade de Roma por Rômulo e Reno, tá? E ele empreendeu copiando o calendário egípcio. Ele copiou um calendário egípcio e introduziu esse calendário na cidade de Roma. E Roma foi se espalhando pelo mundo inteiro, dominando as pequenas cidades. Roma foi fundada primeiramente pelos etruscos, tá? Que eram reinos, né? Foram reis durante muito tempo, quase 300 anos. Depois Roma foi uma república e depois, sim, 27 anos antes de Cristo, a gente tem Otávio, o primeiro imperador romano. E aí vai até o ano 476, com a desintegração do Império Romano do mundo ocidental. O Império Romano do mundo oriental termina lá em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá? Isso depois você pode ver em outros vídeos que eu já fiz, que dá um resumo legal. O calendário romano. Deixa eu ler aqui um pouquinho, que é muita informação, e aí depois você pode pegar também. Eu fiz de uma maneira que você consiga ver o meu rosto e também o que eu escrevi. O primeiro calendário romano é atribuído a Rômulo, 753 a 717 a.C. Você percebe que é decrescendo, tá? Então, 753, 717, 716, 715, até o ano 1 a.C., tá? Tinha 304 dias, divididos em 10 meses, por isso dezembro, outubro, novembro, setembro, tá? Mas a divisão era muito estranha. O número de dias de cada mês variava de 16 a 36. Olha, como era difícil conviver com este calendário exótico, os meses acabaram ficando com 30 ou 31 dias e foram chamados de Martius, Aprilis, Maius, Június, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. Os 61 dias que faltavam para completar o ano não tinham nomes e não entravam no calendário. É coisa louca, né? Esse era o calendário do romano antigo, tá? O calendário de Rômulo. Depois, no final, você vai perceber que o nosso calendário
o calendário gregoriano, tá? Depois eu vou explicar quem é esse Gregório, né? Uma vez eu estava numa palestra e aí um aluno pediu a palavra e ele falou assim, não, a gente deve muito a Gregório VII, né? Gregório VII fez lá a reforma gregoriana, a reforma de Cluny e também organizou o calendário. Aí eu falei, não, meu amigo, Gregório VII é no ano 1000 e pouco. O calendário foi feito por Gregório XIII. Ó, tem um distanciamento aí de quase 600 anos. Então não confunda o Gregório. Como eu já ouvi falar, o Papa Júlio fez o calendário juliano. Não, é Júlio César. Tá? Então, esse calendário é muito confuso. O calendário de Rômulo era muito confuso. Não tinha o calendário romano. Você vai perceber que o nosso calendário gregoriano é um aglutinar desse calendário romano antigo, do calendário juliano, da reforma empreendida por Otávio e aí sim do calendário gregoriano. É uma coxa de retalhos. Tá? Vamos lá. O calendário juliano foi empreendido por Júlio César, que não foi um imperador. Tá? As pessoas também cometem muito esse erro, falar que Júlio César foi imperador. Júlio César foi um ditador romano, né? A frase famosa que ele disse, né? Ale jacta est, por quê? Era proibido entrar em Roma com as legiões. As legiões tinham que ficar antes do Rubicão. Rubicão é um rio que passa em Roma, né? Um rio estreito. Né? E ele entrou em Roma com as legiões. Né? Ele falou assim, Ale jacta est, a sorte está lançada. E ele foi aclamado porque ele tinha vencido uma batalha na Gália, uma batalha importante na Gália, e ali se estabeleceu o primeiro triunvirato. Júlio César mata Pompeu, Crasso comete um erro militar, daí que o nome erro Crasso, e ele é eleito pelo Senado ditador. Por que ele é eleito pelo Senado ditador? Porque era um prêmio, a pessoa era ditadora por 6 meses. Em períodos de guerra, em períodos de calamidade pública, eles elegiam um ditador para que o processo burocrático tivesse apenas uma caneta, a caneta do ditador. Tá? Não confunda Júlio César com os ditadores da América Latina. Né? Ele foi eleito ditador, só que ele não quer largar o poder. E aí o Senado vai e mata ele lá, inclusive a frase famosa de Júlio César para o seu sobrinho, et tu brute, até tu brutus. Né? Então Júlio César se transforma em ditador, fez um governo muito hábil, anistiou inimigos, reformou a administração pública, atendeu às demandas sociais e reformou o calendário de Rômulo, tá? 45 anos antes de Cristo, tá? Então ele reformou o calendário romulano, né? Não, romulano é lá da Star Trek, né? O calendário de Rômulo, né? 45 anos antes de Cristo, ele fez um calendário muito bacana, e é esse calendário que a gente vai ver agora. O que é o calendário juliano? Em 45 anos de Cristo, o imperador romano Júlio César, aqui não é imperador, vamos consertar aqui, Bruno Tamancold, não é imperador, é o ditador. Ditador. Isso, muito bem. Que a gente conversa na hora, tá vendo? O ditador romano Júlio César promulgou o calendário, convocou astrônomos, né, principalmente Sosigenes, para assessorá-lo e, entre outras providências, estabeleceu que o ano teria 365 dias, com um dia adicional a cada 4 anos, o que fez com que houvesse uma defasagem de apenas um dia a cada 128 anos. Olha que calendário interessante. Decretou que o ano se iniciasse em januários e que as calendas de januários, primeiro dia de janeiro, coincidisse com a primeira lua nova depois do solstício de inverno. Em Roma, porque aqui no hemisfério sul é solstício de verão. Tá? Olha que sensacional, gente. E aí eu fico pensando, né? Os grandes estudiosos do Ministério da Educação querem retirar, tá? Querem retirar história de ser um conteúdo obrigatório. E querem retirar história clássica. O importante é estudar a história ameríndia. Tá? É importante estudar a história ameríndia? É fundamental. É importante estudar história africana? É também mais fundamental do que a ameríndia. Agora, a gente não pode retirar os estudos clássicos, minha gente. Olha os clássicos. Se você tirar Grécia e Roma do conteúdo de um aluno, fica uma lacuna. Tá? Vamos lá, vamos avançar.
Desculpa um momento aqui de política, né? E aí, Otávio Augusto, imperador, 27 anos antes de Cristo, imperator, né? Ele faz uma reforma nesse calendário juliano, tá? Ele vai reformar o calendário do Júlio César, né, que era seu parente. E aí, o calendário juliano é reformado. No ano seguinte, Júlio César foi assassinado e decidiu-se homenagear o grande César, trocando o nome de Quintilis, que era um dos meses do calendário de Rômulo, por Július, nosso junho, tá? Julho, aliás. Mas nem tudo correu como se esperava. Os pontífices encarregados de regular o calendário e de observar a lei erraram novamente e criaram a cada 3 anos o ano bissexto. Apenas depois de 37 anos que se deram conta da lambança que fizeram e tiveram que correr atrás do prejuízo. César Augusto, né, sucessor de Júlio César, decretou então que não se fizesse bissextos, ou 3 anos seguintes, que deveriam sê-lo. A partir de então, as datas ficaram mais ajustadas ao ano solar, por isso 365 dias. Ganhou de presente um mês com o seu nome. Sextilis passou a se chamar Augusto, que é o nosso mês 8, agosto. Esse calendário, minha gente, o calendário juliano, reformado por Augusto, durou só 1.600 anos. Tá? Esse calendário regeu a Terra durante 1.600 anos. O calendário gregoriano, primeiro, não confunda os gregórios. Tá? Vou fazer até uma colinha aqui para a gente não confundir. Ó, São Gregório Magno, 509 e 604, tá? Século VI. Ele é responsável pela conversão da Inglaterra, juntamente com Santo Agostinho, não de Hipona, mas da Cantuária. Tá? Eles conseguiram converter a Inglaterra. Gregório VII, 1020 a 1085. Né? É o famoso da reforma. Está caindo o mundo aqui do Alto da Serra, chuva, né? É o famoso Papa da Reforma Gregoriana, né? O famoso com consolidação do poder papal, tem o Ditatus Papi, ele muito interessante, um dos papas mais interessantes da história. E aí tem o São Gregório VII, né? Tem o Gregório XIII, né? Esse sim, né? 1512 a 1585, então século XVI, tá? Participou da Reforma Católica, do Concílio de Trento, um papa também importante, né? E conseguiu regular o calendário, esse famoso calendário gregoriano. Vamos falar um pouquinho sobre esse calendário. O calendário gregoriano é um calendário que teve sua origem na Europa no século XV, XVI, na verdade, promulgado pelo Papa Leão XIII, tá? Vamos consertar aqui porque é século XVI, tá? Ó, pum. A gente tira também esse 1 daqui. Desculpa aí corrigindo, porque eu fiz aqui as pressas, tá? O Papa Gregório XIII, em 1502, 1585. Né? Em 24 de fevereiro do ano de 1582. Por isso que é século XVI, tá vendo? Você pega o 15 e soma mais 1. Por exemplo, hoje estamos em 2017. Você pega o 20 mais 1, século 21. Tá? Em substituição ao calendário juliano. Segundo os relatos, o Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas a fim de corrigir o calendário juliano, com o objetivo de regressar ao equívoco da primavera para o dia 21 de março, desfazendo assim o erro de 10 dias existente na época. Então tinha uma defasagem de 10 dias. Qual que foi a solução? Né? Aí está a Intergravíssimas, né, com uma bula, né, de 15 de outubro de 1582, uma bula pequenininha, falando que a igreja agora ia promulgar um outro calendário, inclusive, que é bem interessante, que aí a gente já tem a gráfica. As gráficas estão bombando, né? As gráficas a gente já tem na época da Reforma Protestante em Lutero, aproximadamente 60 anos antes, 1517, Lutero, inclusive, fazendo 500 anos esse ano da Reforma Protestante. Vamos ter muito vídeo sobre a Reforma Protestante, já tem bastante no YouTube. Vamos estudar bastante a Reforma Protestante também. A Reforma Católica, não vai comemorar 500 anos, porque foi um pouco mais na frente, mas também vamos comentar. Essa Intergravíssimas é uma bula onde a igreja vai regular o calendário, tá? E ela é muito interessante, claro que a gente não pode fazer anacronismo histórico, né? Tem que entender o conceito da época.
Ela falou o seguinte, olha, se vocês quiserem promulgar algum calendário, tem que passar aqui com a gente, para a gente dar uma olhada, para ver se não tem erro, porque imagina cada um proclama um calendário diferente, vai ficar uma zona, né? E a igreja falou que quem não passasse e proclamasse um outro calendário, um calendário diferente, estava correndo em excomunhão. Então a igreja também tutelou isso, para que cada um tivesse o mesmo calendário, né? A gente tem aí o lunário, né, que está lá na Intergravíssimas, que vai, de alguma maneira, organizar esse calendário. O calendário gregoriano, lembro, também é um calendário lunar, tá? Vai trabalhar com as fases da Lua, a contagem solar e lunar, tá? Entre as mudanças foram omitidos 10 dias do calendário juliano. Olha isso, gente, isso que é mais impressionante. Quando eu estava estudando para fazer esse programa na rádio que eu falei para vocês, isso me impressionou muito. Eu já sabia de ouvir falar, mas eu não tinha penetrado nesse estudo ainda. Penetrei agora nesses 3 dias aí que passaram. Fiz uma imersão aqui para pesquisar um pouco isso, né? Entre as mudanças foram omitidos 10 dias do calendário juliano, excluindo os dias entre 5 a 14 de outubro de 1582, ditando que o dia imediato à quinta-feira, 4 de outubro, fosse sexta-feira, 15 de outubro. Olha que coisa sensacional. Então imagina que hoje é dia 2. Amanhã vai ser dia 13. Olha isso. Para corrigir, né? Foi chamado o ano da confusão, né? Porque imagina, eu tenho que pagar uma conta dia 5. Opa, não tem dia 5, é dia 15. Olha que coisa louca, né? Interessante demais. Né? Teve a divisão dos meses, né? O calendário gregoriano se divide em 12 meses, sendo que janeiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro, eu botei aqui meio em latim, meio em português, e dezembro possuem 31 dias, né? Como a dona Ângela me ensinou lá, né? Janeiro, 31. Fevereiro, 28 e 29, né? Tem um erro também no calendário gregoriano, né? Tem uma amiga que nasceu dia 29, só que ela só comemora aniversário quando tem um bissexto. Ó. Então, 31, 28, 31, 30. Tá? Quando é aqui embaixo, é 30 ou 28. Tá? Quando é aqui em cima, né, é 30. Uma maneira de você contar, saber se o mês tem 30 ou 31. Né? Dias de mais de abril, né? Junho e setembro. Novembro, 30 dias, com exceção do mês de fevereiro, que oscila entre 28 e 29 dias, a depender dos anos bissextos. Tá? Vamos lá, estamos acabando. Origens dos dias da semana. Isso também é sensacional. Tá? Como é que a história é sensacional, né? Eu tenho contato lá com o meu querido professor Jerônimo Ferreira Alves Neto, professor de sempre, né? E ele fala que a história é senhora, né? Ela consegue explicar todas as coisas. Domingo, dies dominica aut solis. Dies, né? Dia do Senhor ou dia do Sol, tá? Aqui eu tenho a imagem do Sol Invictus, que a comemoração, justamente que eu falei no Natal, é 25 de dezembro. Era 25 do mês 10 do calendário romano e do calendário também juliano. 25 do 10 era dia do Sol Invictus, tá? Por isso que passou a ser um Natal cristão, tá? Foi uma data convertida. Olha como o cristianismo mexeu na nossa história, né? A história do cristianismo é um pouco isso. Então, o domingo é o dia do Sol, tá? Segunda-feira, lune dies, dia da Lua. Então, se domingo é dia do Sol, segunda é o dia da Lua. Né? Terça, martes dias, dia de Marte, como lá a língua espanhola, lunes, martes, miércoles, né? O espanhol é assim, né? Origem da semana, quarta-feira, Mercúrio, dia de Mercúrio, né? E aí vai, né? Quarta-feira, dia de Mercúrio. Quinta-feira, Joves dias, dia de Júpiter, tá? Sexta-feira, o dia de Vênus, né? Aí a gente tem, né, não é uma pintura romana, é o Vênus de Botticelli, né? Pintura renascentista, famosa, né? O nascimento de Vênus. E sábado, o dia de Saturno, daí que sábado, Saturno, o dia de Saturno,
né? E os meses do ano? Claro que os meses do ano eram organizados, né, com o famoso calendário litúrgico, né, que se inicia no dia 15 de outubro, né, com o fim do ano, dia de Cristo Rei, né, 15 de novembro, na verdade, dia de Cristo Rei, e assim vai, começa o advento e assim sucessivamente, tá? Janeiro, tá? Janeiro vem de Jano, deus romano das portas e passagens, inícios e fins. Olha que interessante. Interessante que a imagem de Jano é assim mesmo, né? Tem duas faces, né? É muito interessante. Depois você pesquisa na internet, tem outras imagens também bem legais. Então, janeiro vem de Jano. Fevereiro, também bem interessante, vem de Februs, deus etrusco. Lembra que eu falei lá do reino etrusco, que fundou a cidade de Roma, né? É o deus etrusco da morte. Februarius, né? Messis, era o mês da purificação em latim. Parece ser uma palavra de origem sabinos. Sabinos também fundaram a cidade de Roma. E o último mês do calendário romano. Olha, o último se tornou o segundo, né? Anterior a 45 a.C., relacionado com a palavra febre, tá? Então, a pessoa está febril, significa lá, né? Februs, fevereiro, segundo mês do ano. Que interessante, tá? Março, Marte, deus romano da guerra, tá? Abril, Aprilis, que significa abrir, numa referência à germinação das culturas, né? Paixão, né? Abrir mesmo os caminhos, né? Tem uma outra intuição que diz que é intuição mesmo, não tem nada provado, né? Que Aprilis seria a deusa da paixão, da guerra etrusca, tá? Maio, Maia Maiestas, deusa romana da fecundidade. Isso aqui é sensacional. Por isso que o maio é o mês das noivas. Por isso que maio é o mês das mães. Por isso que maio é o mês de Maria. Foi uma conversão de uma festa pagã romana. Olha que sensacional, tá? Junho, Juno, deusa romana, esposa do deus Júpiter. Junho, Juno, tá? Julho, Júlio César, tá? O mês anterior chamado Quintilis, como eu já disse, o quinto mês do calendário de Rômulo, né? Na verdade, agora é o nosso sétimo mês. Augusto, né? O primeiro imperador romano. O mês era anteriormente chamado de Sextilis, o sexto mês do calendário de Rômulo. Agora, botei errado o acento aqui, deixa eu acertar. Pô, desculpa, gente, que eu fiz na pressa mesmo, tá? Isso. Né? Então, esse mês de agosto vem de Augusto, né? Augusto que significa Deus, tá? Setembro, 7, tá? Calendário de Rômulo, tá? Também tá errado o acento. Outubro, 8, né? E novembro é 9, né? E dezembro, 10. Deixa eu botar aí a fotinha do Zico, né? Camisa 10. Interessante a gente ver como que a influência do Império Romano, a influência do mundo antigo vem impactar nos dias de hoje. Você pega teu celular e tá lá, né? Ó, vamos abrir aqui o celular, tá lá. Terça, vamos lá para terça, ó. Terça-feira é o dia de Marte, tá? De janeiro, tá? Então é o dia de Marte do mês de Jano, de 2017. Olha que sensacional. Esse calendário, que é o nosso calendário gregoriano, ele demorou muito tempo para ser aceito em outros lugares, tá? Ele foi aceito primeiramente nos países católicos, tá? Itália, Espanha, Portugal, Polônia, e depois ele foi se espalhando, né? A Inglaterra demorou muito tempo para aceitar, porque a Inglaterra é anglicana, é claro, a Alemanha é luterana, a Inglaterra só em 1700 foi aceitar esse calendário, e hoje o calendário é o calendário que nos rege, né? Você vê no celular, você vê no relógio, né? Então, interessante como a marca do cristianismo está impregnada em todos os nossos lugares, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Ficamos por aqui. Até a próxima.